pessoal, tudo bem com vocês? Daí, como é que vocês estão? Estão estudando, estão fazendo as atividades, estão acessando a plataforma? Como é que está a rotina de vocês nesses últimos dias de estudo, né? Nesses últimos dias de aula? Então, assim, a gente quer muito que vocês continuem se dedicando para que vocês consigam passar de ano, para que o ano que vem a gente consiga se ver de verdade, né, na escola, da forma que tem que ser. Então, mas para isso a gente precisa que vocês continuem se cuidando, tá? Eu sou a professora Rosângela, sou professora da Escola de Tempo Integral Euridice Ferreira de Mello, sou a professora de ciências de vocês nesses momentos e espero continuar sendo e estar com vocês no próximo ano para a gente continuar as nossas aulas, tá? O nosso conteúdo, a nossa aula hoje vai ser sobre tipos de misturas, tá? Na aula passada, nós falamos sobre matéria e propriedades das matérias, lembra? As propriedades químicas e as propriedades físicas. Essa matéria, dependendo da quantidade de formato dela, elas vão se transformar em misturas. O que são misturas? São sistemas formados por duas ou mais substâncias compostas, simples ou não. E dessa forma elas apresentam propriedades físicas não determinadas e também não definidas, não variáveis e tudo mais. Por exemplo, na aula passada nós falamos sobre os tipos de transformações, lembra lá? O sólido, o líquido, o gasoso, né? Sobre as propriedades químicas e físicas, as propriedades que sofriam uma transformação completa e as outras não e tudo mais. Hoje, cada uma dessas matérias nós vamos modificar elas. De que maneira? Nós vamos pegar todas aquelas matérias, os componentes dela, e nós vamos ver que cada uma delas compõe um tipo de mistura diferente. Esse tipo de mistura diferente, a gente pode classificar em substâncias puras e substâncias compostas. As substâncias puras, elas são formadas por moléculas iguais entre si. Por exemplo, quando a gente fala de misturas homogêneas, a gente tem que lembrar sempre a água. A água, ela é uma mistura homogênea, muito embora ela seja uma substância composta também, porque ela é formada de hidrogênio e oxigênio. Se eu coloco uma colherzinha de sal dentro da minha água e mexo, esse sal, ele vai ser diluído dentro da minha água, não vai? Olha, a gente consegue enxergar o sal aqui dentro da água? Não, a gente não consegue enxergar o sal. Porém, nós classificamos isso como uma mistura homogênea. Então, se eu tenho uma água com sal, ou uma água com açúcar, ou uma água que eu não modifico a textura dessa água, que ela continua sendo translúcida, continua sendo a mesma água, eu vou ter sempre uma mistura homogênea. Quando a gente pensa em misturas heterogêneas, o que a gente tem que levar na cabeça? Que ela é formada por dois ou mais componentes que são identificados visivelmente. Por exemplo, se eu pegar o meu copo de água, que já está com o sal aqui dentro, eu continuo tendo uma mistura homogênea. Porém, se eu pego um pouquinho de óleo e coloco aqui dentro desse meu copo de água com sal, o que acontece? Vocês estão vendo que já mudou? Eu tenho o sal e a água, que eu não consigo modificar, né? Que eu não consigo determinar onde está o sal, onde está a água. E eu tenho o óleo, olha, a camadinha de óleo aqui em cima, que eu consigo diferenciar onde está o meu óleo, onde está a minha água. Essa diferenciação nós chamamos de quê? De mistura heterogênea. Nesse caso, a mistura heterogênea, ela tem classificações diferenciadas. Ela tem uma classificação de monofásica, que eu consigo determinar apenas um objeto dentro, né? Uma diferenciação, bifásica, trifásica e polifásica. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? Uma monofásica, porque eu consigo determinar apenas uma única substância diferenciada aqui dentro. Agora, se eu pego um pedacinho de madeira, e coloco aqui dentro, o que aconteceu com esse meu pedacinho de madeira? Olha,
eu já modifiquei de novo, né? A minha mistura, ela continua sendo heterogênea, porém agora ela tem 3 substâncias aqui dentro. Então, eu consigo separar essas 3 substâncias. E com isso, eu vou determinando a quantidade de fases que ela tem. Se ela tem 1, 2 ou 3, aí ela vai ser monofásica, bifásica ou trifásica, dependendo da quantidade de substâncias diferenciadas que tem dentro daquele meu recipiente. Ok? Então, a diferença maior entre a questão das misturas homogêneas e heterogêneas é justamente essa. A homogênea, eu não consigo determinar as quantidades de misturas que tem ali dentro. Eu sei que existem misturas ali dentro, mas eu não consigo determinar. Já a heterogênea, eu consigo determinar essa quantidade de misturas, eu consigo separar cada uma delas. Por isso que ela é heterogênea, diferenciado, diferente, tá? Então, até agora nós vimos o quê? Nós vimos matéria, que é tudo que ocupa lugar no espaço, e a matéria se divide entre substâncias e misturas. As substâncias eu me divido entre substâncias simples e substâncias compostas. Por exemplo, substâncias simples, H2, o hidrogênio no caso. As substâncias compostas, a água, o leite, todas as outras substâncias que têm mais de um componente, tá? Para formar ela. As misturas, nós temos também a classificação entre misturas homogêneas e heterogêneas, que são as homogêneas, eu sei que existem vários tipos de componentes ali dentro, mas eu não consigo determinar as quantidades. A heterogênea, eu já consigo determinar as diferenciações e as quantidades de cada uma. Aí, nós vamos cair numa outra classificação, que é o quê? A separação dessas misturas. Então, seria o que? A separação das misturas ou heterogêneas, tá? O que é? Ela é formada por 2 ou mais substâncias, as quais podem ser separadas em diferentes processos, dependendo do tipo de mistura que nós temos, né? E nós vamos ter técnicas apropriadas para poder fazer essa separação, ok? Então, assim, quando eu tenho uma mistura diferenciada, eu vou ter vários processos. Por exemplo, quando eu tenho um processo de separação de misturas que a gente chama de catação, que é o método manual de separação. Por exemplo, lembra quando a mãe vai lá e separa o feijão para cozinhar? O que ela faz nesse feijão? Ela não vai e não separa, ela vai tirando os feijões diferentes daquele determinado local para ela poder ir lá e cozinhar só os grãos bons. Então, esse tipo de separação de misturas a gente chama de catação, tá? Então, o que? Que eu estou catando as determinadas quantidades de misturas diferentes porque eu consigo visualizar e fazer isso manualmente. Um outro tipo de visualização de separação também que nós chamamos, que é um método muito usado, é também a peneiração. Eu vou pegar esses meus recipientes e vou peneirar eles e vou separar também as quantidades de uma substância para outra, de uma mistura para outra. E nisso eu consigo determinar também a separação de cada uma delas. Por exemplo, também a filtração. O que é? Quando a mãe faz café em casa, o café é um tipo de mistura, não é? Então, se a mãe vai fazer o café, o que ela usa para fazer o café? A água, o açúcar e o pó de café, não é? E o que ela quer daquilo? Ela quer o líquido final daquela mistura. E o que a mãe faz em casa? Quando ela vai fazer isso, ela pega aquele determinado recipiente que está lá com água, com açúcar e com pó e ela coloca no filtro. Quando ela faz esse processo, o que acontece? A água, ela é separada daquele tipo daquelas outras misturas e o que vai sobrar ali dentro? O pó de café e aquela mistura de açúcar. Porém, o que vai restar para mim daquela minha outra mistura? O líquido do café, né? Então, esse tipo de separação a gente chama do quê? De filtração, tá? Ah, professora, mas tem também a decantação. O que é a decantação? A decantação nada mais é, vamos imaginar o seguinte, o mar, o sal, como ele é produzido?
É justamente essa maneira que é decantado. Então, eu vou ter um recipiente, vamos imaginar aqui a seguinte estrutura. Eu tenho um copo com água e eu venho e introduzo quem aqui dentro? A água. Olha o que aconteceu, olha. Misturou, virou uma coisa bem estranha, não ficou? Agora eu mexo, ó. O que está acontecendo? Essa areia, ela está bem misturada à água. Mas, se eu deixo esse recipiente quietinho aqui, bonitinho, o que vai acontecer? A água vai subir e a areia vai baixar. Este processo que a água está mais acima e a areia mais abaixo, nós chamamos também de decantação, tá? Por quê? Esse processo, ele se inicia quando o recipiente contém uma mistura e é determinado um líquido mais denso e um líquido mais leve, no caso, né? Menos denso. Então, essa parte de cima, ela vai subir porque ela é mais leve e a parte de baixo vai descer e vai acontecer o quê? A decantação. Esse líquido vai baixar, essa água vai baixar. E quando a gente pensa nisso, nós temos um outro processo que a gente chama de sifonação. Nossa, o que é a sifonação? Nada mais é que se eu pegasse uma mangueirinha de água agora e colocasse aqui nesse meu copo e deixasse essa mangueirinha descer e colocasse um copo mais abaixo. O que ia descer para o outro copo? Apenas o líquido e a minha areia, ela ia permanecer lá embaixo, tá? Então, esse tipo de filtração é a decantação ou a sifonação também, quando a gente utiliza a madeira. Agora, nós temos também outros tipos de separação que nós chamamos de separação magnética. O que é isso? A separação magnética nada mais é do que quando a gente usa uma determinação ou uma aproximação de um ímã para separar. Vamos supor que eu tenho aqui, olha, vários tipos de coisas aqui dentro, misturadinhas. Eu tenho madeira, eu tenho um pedaço de pau, tudo. Mas o que eu tenho? Eu preciso só do metal. E o que eu vou fazer aqui? Eu venho com o ímã e o que vai vir para o meu ímã? Apenas o metal. Então, esse tipo de separação a gente chama de separação magnética, tá? Então, olha o que ficou. Olha, eu venho e tiro, levo toda a parte de madeira, de metal e o que restou na minha mesa? Apenas as partes de madeiras. Então, esse tipo de separação a gente chama de separação magnética. Quando nós tratamos também da questão da separação por evaporação, nada mais é... Lembra da água da chuva, quando a gente estudou o ciclo da água, tudo mais, o ciclo da chuva? Esse tipo de evaporação que acontece no ciclo da água, ele também é utilizado para nós. Ou também na panela de casa da mãe, quando a mãe vai fazer comida, a gente percebe que aquela água que está fervendo ali, ela vai virando um vapor, né? E esse vapor, ela vai indo para a atmosfera e ela vai evaporando. Então, esse processo de separação a gente também chama de evaporação, tá? Nós temos um outro processo também que a gente chama de destilação, que é usada para separar um dos componentes misturados de um sólido por um líquido, ou de um líquido por um líquido, ou líquidos miscíveis. O que são líquidos miscíveis? Um mais leve e o outro mais pesado, tá? Aí nós temos dois tipos de destilação, a destilação simples e a destilação fracionada. Nada mais é que ela é usada quando consiste em aquecer uma mistura, né, que a gente chama de um balão de fundo chato ou de fundo redondo, e ele vai sendo aquecido num condensador, que é uma outra estrutura, que nem está aparecendo na imagem aí para vocês, e esse líquido de menor quantidade, ele vai ebulir, ele vai ferver com mais rapidez e ele vai evaporar e vai chegar a um outro recipiente mais frio, que a gente chama de condensador. Esse outro recipiente, quando aquele vapor chega ali e ele está mais frio, ele entra em formato de líquido de novo e ele é condensado e ele é separado também. Então, o líquido mais pesado vai ficar num recipiente e o líquido mais leve que evaporou vai ir para um outro recipiente.
Eu espero que vocês tenham conseguido entender cada um desses processos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje e a gente se vê na próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido muito no decorrer deste processo todo que nós tivemos, né? Porque foram alguns meses de aulas diferenciadas, alguns meses de vocês dentro de casa, estudando em casa, fazendo as coisas sozinho e procurando a gente e assistindo às aulas, né, que a gente faz aqui com todo carinho para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado de todo esse processo, que tenham conseguido aprender, né? E a gente se vê por aí nas próximas aulas, no ano que vem. E eu desejo para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e muita saúde para que a gente volte com muita vontade de estudar no próximo ano, ok? Beijo, gente!